Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. A Organização Mundial da Saúde estima que a poluição ambiental contribui anualmente para perto de 5 milhões de mortes. Precisamente por isto, falar sobre ambiente e a sua sustentabilidade é também falar sobre saúde. Para responder a todas as dúvidas que tenho, trouxe a Catarina Barreiros, fundadora do projeto Do Zero e perita a tornar mais acessível este tema importante, mas complexo. Este episódio é patrocinado por Alpro. Sabias que o teu corpo precisa da quantidade certa de nutrientes para se manter saudável? O déficit de nutrientes pode ter um impacto na nossa saúde e afetar desde a nossa energia à nossa imunidade. A boa notícia? A alimentação vegetal fortificada com nutrientes pode ser uma ajuda. Por isso, Alpro adiciona agora 5 nutrientes essenciais como cálcio, vitamina D, vitamina B12, proteína e iodo às suas bebidas ou alternativas vegetais ao iogurte. Uma escolha saudável e deliciosa para cuidar de ti todos os dias. Olá, Catarina. Olá, Margarida. Olha, eu tenho de começar por te perguntar como é que, de um curso de arquitetura, tu ganhaste este interesse tão grande nesta área que para muita gente é difícil de tornar interessante. Para mim também não era uma questão de ser fácil de tornar interessante, é que parecia-me que eu tinha mesmo de aprender sobre o assunto. Porque estávamos naquela fase das redes sociais, isto foi há 7 anos, em que recebíamos posts a dizer temos de trocar as nossas escovas de dentes por bambu, e eu só pensava, mas elas ficam cheias de bolor na casa de banho, como é que isto é melhor, sabes? Como é que isto ajuda ao planeta? Vem do outro lado do mundo, dura muito menos do que a minha escova de dentes, como assim? E então fui um bocadinho à procura, porque sou um bocado um rato de biblioteca. E fiz uma mestrado em arquitetura assim, e a seguir fui fazer uma mestrado em gestão, porque eu gosto de estudar, e portanto podia estudar a minha vida inteira. E sobretudo eu estava grávida, com uma gravidez de risco, e estava com muito tempo e com muito medo. E portanto começaste a pesquisar estas coisas todas. Sim. E também trabalhavas muito na área, ou seja, tinhas muito interesse na moda, não é? E portanto eu acho que a moda também, lá está, este consumo excessivo e este mundo que cada vez mais nos sabes, de repente foi o Black Friday há uma semana. Sim, e eu não preciso de nada, mas estou tipo, será que eu não preciso? De certeza que eu não, eu acho que é melhor. Porque recebes as newsletters e é a última oportunidade e tu pensas, e se eu quiser depois? Exatamente. Mas diz-me uma coisa, porque a verdade é, eu também acho este tema da sustentabilidade difícil, porque estamos sempre a ouvir um bocadinho isto de, não sei, eu sinto que todos os anos sai aquele post de acabaram os recursos, sabes? Eu estou sempre, mas acabaram os recursos, mas como assim? Quer dizer, eu continuo a ter eletricidade, continuo a ter coisas, o que é que isto quer dizer de estamos a esgotar os recursos e porque é que nos deve preocupar? Ok, então esses posts basicamente são o dia da sobrecarga da Terra. O que é que isso significa? Nós, muito rapidamente, se nós expiramos, nós emitimos dióxido de carbono, certo? Portanto, toda a gente já ouviu falar de dióxido de carbono e dos gases de efeito de estufa. Portanto, nós expiramos, mas também temos as vacas a dar puns, que emitem metano, temos o óxido nitroso da agricultura, temos agora já não temos tanto os CFCs, porque entretanto já houve uma proibição, mas temos vários CFCs? Clorofluorocarbonetos, que eram gases altamente poluentes. Na altura falava-se muito do buraco do ozono, lembras-te? Sim. E que hoje em dia já não se fala tanto, porque efetivamente já se tornou ilegal aquilo que causava em maior dano o buraco da camada do ozono. Nós temos vários tipos de gases e o que está a acontecer é que nós estamos a emitir cada vez mais e a Terra tem alguns mecanismos para se adaptar a estes gases que já foram existindo na Terra noutras formas. Por exemplo, as nossas florestas, as nossas árvores, 50% é carbono, o tronco da árvore. Elas, através da fotossíntese, elas transformam o dióxido de carbono em oxigênio e capturam carbono. Por isso é que lhe chamamos os pulmões, não é? Isso, mas o oceano, por exemplo, é assim o verdadeiro pulmão gigante da Terra, também faz imensa captura. O que está a passar é que nós estamos a emitir cada vez mais. Ou seja, não é que nunca houve, sempre se emitiram. As vacas sempre existiram, não é? Esses puns de vacas sempre existiram. Sempre não, mas há muitos anos. E a verdade é que antes das vacas havia outras coisas, ou seja, nós sempre houve concentração de carbono na nossa atmosfera. A questão é que hoje em dia existe muito mais, mesmo muito mais, e ao mesmo tempo estamos a destruir a nossa capacidade de sumidora de carbono. Ou seja, estamos a destruir florestas e a destruir o oceano ao mesmo tempo que estamos a emitir cada vez mais. Por isso, quando tu vês esse dia da sobrecarga da Terra, basicamente é o limite daquele ano que nós somos capazes de absorver, que o planeta Terra é capaz de absorver. Ok. Já foi ultrapassado, ou seja, já estamos
desequilibrarmos a balança. Isso não é? mesmo. Ok, isso isto faz sentido. E os combustíveis fósseis, porque também é uma coisa que eu vou ouvir, sempre que ouço podcast de sustentabilidade, falam muito dos combustíveis fósseis e os combustíveis. Explica-nos só assim, muito basicamente, para quem não percebe nada o que é que são e porque é que é uma conversa quase tipo uma unidade de medida, não é? Ok, vou sobressimplificar, ok? Nós gostamos disso. Basicamente, quando já viste uma exploração de petróleo no mar, não é? Com aquelas coisas gigantes a perfurarem, a extrair petróleo. Quando se extrai esse petróleo, há muita poluição associada. A extração desse petróleo é muito intensiva e depois a queima desse petróleo para gerar vários tipos de energia elétrica, por exemplo, vai também emitir muito, vai ter muita poluição. Portanto, a emissão de vários gases de efeito de estufa, monóxido de carbono, por exemplo, que é da extração destes combustíveis. E nós sabemos que, neste momento, o principal problema é a nível mundial, há muitos problemas, mas se formos ver um gráfico das emissões de dióxido de carbono equivalente, vemos que uma grande parte vem do setor da energia. Porquê? Porque a nossa energia ainda está altamente dependente de combustíveis fósseis. Antes de queimar e libertar isto que nós não gostamos. Não é? Que antes era o carvão, por exemplo, os comboios andavam a carvão e é preciso queimar. Também se queimava lenha. Queimar lenha parece uma coisa muito natural e assim muito hippie, mas tem imensas emissões associadas. É o carbono que está a ir na forma de gás para a Terra, saiu do tronco e foi para a atmosfera. Portanto, era a lenha, o carvão, o petróleo e mesmo o gás natural, que é um super da indústria do petróleo. E agora, porque também há um bocadinho esta ilusão de que é isso, já se vai falando mais sobre sustentabilidade, as pessoas pelo menos reconhecem o tema, apesar de ser difícil de o tornar assim mais atraente. Como é que estamos hoje em dia? Ou seja, sabemos que as temperaturas, temos tido muitos incêndios, é isso, todos reconhecemos aquilo que aconteceu em Pedrógão, este ano também tivemos muitos incêndios às cheias. Isto para nós é tudo muito óbvio, mas como é que estamos e como é que isso se associa, lá está, a estas alterações climáticas? Eu acho que o principal problema da nossa relação com o tema é precisamente esse. É que geralmente quando acontecem desastres, eles até podem estar ligados ao ambiente, mas esse nunca é, ou não, geralmente não é a única causa, nem o foco da questão. Tu viste os incêndios de Pedrógão e houve imensos problemas associados. Houve sim uma combinação de um tempo muito quente, muito úmido, a topografia da zona também não ajudou o tipo de árvores, não é? Por exemplo, os eucaliptos queimam muito e... Sim, depende de imensas variáveis, mas houve uma ignição nesse caso. Às vezes não há, às vezes há simplesmente uma coisa que não se consegue explicar muito bem como é que aconteceu e acontece, e por imensos fatores, incluindo se calhar falta de preparação de mecanismos de proteção civil, por exemplo. Não termos bombeiros disponíveis ou helicópteros. Exatamente, ou haver cronicamente uma falta de fiscalização. Por exemplo, no caso dos incêndios em Portugal, continuamos a ter incendiários. Mas os incendiários, as pessoas que atêm o fogo, também escolhem os dias em função daquilo que são os dias mais quentes, os ventos que fazem mais propagação. E o que está a passar neste momento é que não é que nunca tenha havido dias quentes na história, porque houve se calhar dias quentíssimos que nós nem sequer temos registro. A questão é, cada vez mais temos dias extremamente quentes ou extremamente frios mais frequentes, cada vez mais temos esses desastres a intensificarem-se na sua intensidade, passa a redundância, mas também na frequência. E este é que é o verdadeiro problema. E nós cada vez que vamos vendo estes assuntos a acontecerem, eles não são unifatoriais, não é? São problemas altamente complexos, dependem de imensos fatores, por isso nós não vamos dizer sequer só do ambiente. Houve imensas coisas a contribuir, mas o ambiente geralmente está sempre lá. Eu acho que o ambiente tem um bocadinho, e a sustentabilidade tem um bocadinho o mesmo problema que a saúde e que a prevenção e que a medicina geral e familiar têm, que é muito difícil, ou seja, é distante tu pensares como é que queres estar a longo prazo, pensares na prevenção, não é? Pensares que aquilo que tu vais fazer agora vai ter um impacto daqui a 20 anos e como é que tu queres estar quando tiveres... Quer dizer, a pessoa quer saber, amanhã vou estar com rugas sem rugas, amanhã vou estar magro ou estar gordo, e portanto eu acho que é difícil tornar este tema interessante, porque parece distante, tu pensas sempre, há um bocadinho esta noção de o que eu fizer hoje não vai ter impacto nenhum, eu vou durar 20 anos, e eu acho que é isso que é difícil. Depois nós vemos lá está estes tais posts de os recursos acabaram, mas acho que se calhar útil era perceber que há mesmo uma ligação muito forte entre sustentabilidade, poupança e aquilo e a forma como tu te sentes, porque na verdade isto está tudo ligado. Eu acho que a beleza dos estilos de vida saudáveis é que de facto são bons para tudo, para a carteira, para a sustentabilidade, para a tua saúde. E a verdade é que quando tu falas, por exemplo, em ir de andar de bicicleta, estás a reduzir as emissões de carbono, estás a ser mais saudável e portanto há aqui E poupar dinheiro? E a poupar dinheiro, exatamente. O que é este conceito de One Health, não é? Que se tem falado cada vez mais. Uma saúde. Seria esta a tradução, não sei. Olha, é uma coisa muito simples. É reconhecer que nós fazemos parte de um ecossistema.
Portanto, a vida na Terra evoluiu até que nós chegámos cá, mas assim como nós chegámos cá, a natureza também, as plantas evoluíram de uma maneira, os animais também evoluíram. Nós todos fazemos parte deste mesmo, estamos na mesma fase de evolução, digamos assim, no planeta. E por isso é perceber que estamos todos interconectados, que temos de colaborar, assim, pensar nos pilares do One Health, que é a ligação da saúde humana com a saúde dos animais, com a saúde do planeta, é a interconectividade, é a colaboração e é a prevenção e resposta, precisamente como estávamos a falar há bocadinho. Porque está mesmo tudo relacionado. Tu, se pensares na maneira como tu cultivas a tua comida e depois as escolhas alimentares que tu fazes, tem tudo a ver com sustentabilidade, tudo a ver com o ambiente e também tem tudo a ver com saúde. Portanto, é impossível tu dissociares a maneira como tu tratas os teus cultivos agrícolas da maneira como tu te vais alimentar, porque tu produzes aquilo que vais comer. Claro. Pronto, e tratas essas coisas da maneira como tratas também a tua saúde. Sim, e mesmo até mais do que isso, eu acho que as pessoas não têm noção que as doenças crónicas, ou seja, a prevalência de doenças crónicas não transmissíveis, que são estas doenças que não é como uma infecção, não é tipo uma gripe que eu tosse e tu ficas doente, são em grande parte preveníveis e consomem muitos recursos, ou seja, mesmo é que eu acho que nós também temos esta ideia de sustentabilidade é reciclar e ter cuidado com aquilo que consomes, mas também é tornar o sistema onde nós vivemos mais, ou seja, é garantir que temos recursos disponíveis e mesmo quando estamos a falar sobre a quantidade de médicos de família que é preciso para a população, tudo isso é uma conversa sobre sustentabilidade, porque a gestão de recursos também começa por prevenir doença, não é? É menos luvas que vamos gastar, menos plástico, menos recursos materiais. E sobretudo mais vidas e mais saúde. E isso é muito mais sustentável até do que pensar no descarte das luvas, não é? Sim, eu estava a ver que a poluição também retira o número de anos com qualidade de vida perdidos, também é uma coisa assustadora. E agora, andando aqui, se calhar, de um ponto de vista mais prático, quer dizer, se calhar primeiro perguntava-te o que é isto da sustentabilidade então? Quando nós falamos num ambiente sustentável, assim em resumo, de forma muito simples, o que é? Então, tu deste, na verdade, o modo certo sobre garantir que temos recursos suficientes. Quando disseste isso de gerir os recursos para garantir que temos o suficiente. É isso. É a capacidade de satisfazer as nossas necessidades atuais sem comprometer as próximas gerações. É sermos gestores muito, muito eficientes dos recursos que temos do planeta que também nos afetam a nós, não é? E há bocadinho também pegavas num ponto que eu acho super importante, que é, nós queremos uma vida mais sustentável para vivermos bem. Nós não, ou seja, quem trabalha nestes temas ambientais ou de saúde como tu não está só aqui a querer sei lá, garantir o melhor para a sua carreira ou garantir o melhor para sim, no caso para as nossas carreiras. Estamos a falar de algo que é intrínseco à vida humana, que é o vivermos bem, não é sobreviver, é viver bem. Sim, conseguir respirar bem, conseguir andar, exatamente, subir umas escadas, dar colo a quem precisamos, sim. Exatamente. E é pensar naquilo que são, e se calhar estou um bocado chanti aqui, mas aquilo que são os pilares de uma vida feliz. Como é que tu és feliz, não é? Como é que tu não morres à fome, nem como é que tu não morres de uma infecção bacteriana. É preciso garantir antes que nós pensamos na imagem maior, claro. Que é qual é o cenário ideal? O cenário ideal é todos nós podemos ir buscar os nossos filhos à escola, se calhar a pé, passar por um parque, termos tempo para brincar com eles porque não temos de ir para um segundo trabalho ou porque saímos a horas do nosso emprego, irmos para uma casa que está devidamente aquecida. E aqui, por exemplo, em Portugal nós somos um péssimo exemplo nisto porque somos o 5º país da Europa com maior pobreza energética, que está com uma casa onde temos condições... Tu já nos vais explicar o que é? Posso explicar, exato. Temos condições para alimentar os nossos filhos de forma boa para eles, e que isso também faz parte da nossa cultura, ou seja, conseguimos trazer a nossa cultura, mas também saúde para a mesa e para os nossos hábitos. Queremos estar com os nossos amigos. Sim, e é interessante porque nós em medicina somos muito formatados, a maioria das consultas vamos pesar, medir a tensão, ver como é que estão as análises, mas realmente... Quer dizer, ninguém fica, bem, hoje ganhei o dia porque estava com a tensão ótima, não é? Isso não acontece, não é um conceito que acontece, mas depois quando eu pergunto, e agora estavas a falar disto, e é engraçado porque eu pergunto muito o que é que faz a pessoa feliz, não é? E é sempre ou viajar, ou passear, ou estar na natureza, porque de facto são as alturas em que há um bocadinho isso, não é? De foste a pé, pudeste andar, olhaste para o céu, percebeste, sei lá, falaste com pessoas, estiveste com amigos, e portanto é engraçado ver porque de facto focamos muito nisso. Mas é isso, o conceito de bem-estar vai muito para além de, lá está, nem tens de pensar nas emissões de carbono. Na maioria das vezes quando tu pensas em estar mais feliz, em andar mais, em sentir-te melhor, já são coisas que estão a ser boas para o ambiente também, não é? Quase sempre, Margarida. Eu acho que essa que é a grande mudança. Eu ao início focava-me muito em falar sobre redução de emissões, sobre efetivamente dados científicos, e ainda obviamente gosto muito deles. Mas acho que no geral aquilo que eu gosto mesmo de pensar é: caramba, a minha vida é tão melhor agora. A minha vida é tão melhor porque eu não tenho de estar enfiada no trânsito, porque decidi começar a andar de bicicleta. E se calhar comecei por sustentabilidade, mas hoje em dia
Eu acho que é 100% isso. Ou seja, as pessoas, se eu lhes falar em colesterol e LDL e HDL, é meio tipo, tá bem, não quer saber. Sim. Mas se eu disser, bem, eu desde que comecei a fazer desporto, e eu sinto imenso isto, eu se não fizer desporto, eu não consigo ser produtiva. O desporto é mesmo tipo, ok, agora sim tenho energia, não é? Vou cansar-me para ter energia. E portanto, de facto, essa vertente é muito mais prática. Então, agora queria fazer aqui algumas perguntas sobre os mitos, porque eu acho que uma das... Pelo facto de já se estar a falar mais disto, não é mitos, mas uma das modas também tem sido todas as marcas tornarem tudo verde e ambiente. É um bocadinho o que se faz. Eu acho que a sustentabilidade e a saúde têm imensos paralelismos. Imenso. Porque é o que se faz, não é? De repente tu precisas do suplemento X e fazer as análises não sei o quê e ataque de corpo inteiro. E o ambiente também tem um bocado isso, que é a tal escova de bambu e esta, não é? Precisas de um kit. E tens cadeias gigantes como o H&M. Eu não sei, de certeza que a Temu também tem ali uma vertente que finge ser amiga do ambiente, não é? O que é este conceito de greenwashing e como é que a indústria nos engana a achar que estamos a fazer boas escolhas para o ambiente? Olha, o greenwashing é na verdade bem complexo. Trocando para miúdos, é uma marca tentar vender-te a ideia de que alguma coisa é mais sustentável ou melhor para o planeta, quando na verdade não é. E pode não ser por vários motivos. Pode não ser, por exemplo, porque essa marca até faz isso bem, mas a sua gigante maior parte da operação não tem nada a ver com isso. Por exemplo, existem petrolíferas que hoje em dia estão a tentar, mais há uns anos do que agora, a carregar muito a mensagem da sustentabilidade e que fazem muito esforço de sustentabilidade e que estão a investir muito em energia renovável e de repente vais ver e o investimento deles da energia renovável cresceu sim, tipo 50% nos últimos 10 anos, mas continua a representar menos de 1% do portfólio deles, não é? Okay. Portanto, era só porque estava muito mal antes. É porque estava tão mal, quer dizer, continua péssimo, mas pronto. Portanto, se calhar não mentiram em que duplicaram, se calhar, esforços da energia renovável, mas também não disseram a verdade toda. Sim. Outras vezes é tentar passar-te aquela imagem de que, e isto acontece imenso nos anúncios de carros, de associar o produto à natureza. Por exemplo, os carros estão sempre naquelas montanhas, a fazer aqueles zigue-zagues, cheios de árvores. Nunca estão na A5 à espera há meia hora para chegar a algum lado. No trânsito, anúncios de carro no trânsito. Como assim? Nem existe o trânsito, é tão bom ter um carro, não é? Portanto, essa também é uma delas. Outras vezes é efetivamente falarem sobre alegações que não estão comprovadas. E tu vês isso imenso, se calhar na saúde, no natural. É 100% natural. Tudo o que é bio é bom e tudo o que é natural é melhor. Isso. E isso, quer dizer, não quer dizer nada. Até porque muitas vezes essas alegações não têm nenhuma certificação por trás. Portanto, às vezes vemos uma folha desenhada como se fosse um selo, uma folha com um círculo à volta e um certo, e aparece a folha verde, o círculo verde e o certo verde, e pensamos, isto é um símbolo ambiental de certeza. Posso eu é que não o conheço. Exato. Hoje em dia a União Europeia está um bocadinho mais em cima disto e portanto há que ter algum cuidado agora com alegações e com o que se põe na embalagem, porque o greenwashing já está legislado. Portanto, já existem coimas para greenwashing. Mas é que na saúde há muita coisa que está legislada e depois na prática tu vês muito pouca coisa, ou seja, também há imensas, lá está, as alegações de saúde, na teoria tu não podes fazer uma alegação de saúde que não seja comprovada e a EFSA, mas depois todos os dias eu abro as redes sociais e não há um dia em que eu não vejo uma alegação de saúde não comprovada, não é? Portanto, não é também um bocadinho assim na sustentabilidade? É completamente assim. A mim descansa-me pensar que cada vez que vamos explicando mais às pessoas, as pessoas vão estando mais atentas e vão conseguindo denunciar um bocadinho estas situações. Não é aqui para armarmos agora aqui a pito da sustentabilidade, não é isso que se trata, mas efetivamente pessoas mais atentas e cidadãos mais atentos permitem menos deslizes de greenwashing. E isso é importante para estimular o espírito crítico naquilo que é a sustentabilidade e para as empresas se sentirem, ok, eu agora já não posso dizer o que me apetecer, porque quando eu disser vai haver alguém que vai notar. Portanto, hoje em dia, com a educação que já se tem dado às pessoas sobre este assunto, já é um bocadinho mais difícil fazer greenwashing. Não é que não se faça. Sim, até acredito que nas próprias redes sociais algumas parcerias, ou às vezes a própria, é isso, quando também não sabes muito sobre o tema, se de repente uma empresa te diz, olha, nós queremos aqui divulgar isto, porque é muito mais amigo do ambiente, este nosso ângulo. Claro. Eu, por exemplo, descobri que quem é que me disse isto? Que os ciclos mais curtos nas máquinas de lavar nem sempre são mais sustentáveis, não, é verdade. O eco é realmente melhor, sim. Foi isso, o eco, que são aqueles programas até às vezes mais longos. Às vezes podem ser mais longos, mas isso está super bem regulamentado, na verdade. Nas instruções de lavagens das máquinas é obrigatório dizer quanto é que consome e cada toda a ciclo. gente lê as instruções
as lavagens das Ninguém, máquinas, Catarina, pronto, não é? ninguém. Se calhar sou eu, mas... Acho que és mesmo a única pessoa que eu conheço. Não, mas ou seja, para tirar dúvidas Sim. na tua máquina em casa, tu, se fores ver quanto é que consome o ciclo eco e o ciclo mais curto, Sim. porque geralmente os ciclos mais curtos, para serem mais rápidos, levam a temperaturas mais altas, e o que faz gastar mais energia é a temperatura ser mais alta, não é demorar mais tempo. Sim, é que na verdade depois eu penso, tudo isto dá muito jeito, quer dizer, quantas vezes é que eu olho para uma fatura de eletricidade e estou a pensar o que é que consome mais ou quanto é que eu ando a consumir, e na verdade provavelmente gasto muito mais dinheiro daquilo que poderia gastar, e também porque é tudo meio chinês, não é? Eu acho que devia haver tipo uma tradução das faturas de eletricidade, sabes, em que diz assim, olha, o que tens de fazer é usar ciclo eco, não tomar, sei lá, não fazer isto ou aquilo, pôr painéis solares. Mas olha, isto leva-me aqui a outro mito, que é da reciclagem. Eu sou grande fã da reciclagem, porque na minha família sempre foi assim, e eu vivi na Bélgica 15 anos, onde era... Quer dizer, nem passar pela ninguém cabeça não de ninguém. recicla. Todos têm contentores gigantes à porta de casa e há dias específicos e isto é assim, quer dizer, é óbvio. E de repente cheguei cá e ninguém recicla. Okay. Pelo menos era a ideia. A reciclagem faz... Depois, e o que me dizem cá é, reciclar não faz nada. Okay. Isto é verdade, não é? Então, primeira coisa engraçada, acabei de vir da Bélgica e em Bruxelas não há contentores, as pessoas põem os sacos na rua. Não, mas nós temos aqueles lixos grandes em casa. Em casa sim, mas depois põe-se na rua. Eu estava a passar sim, à não noite há contentores ecoponto, não. E eu fiquei, eu pensei, agora estavas-me a dizer isso, pensei, se calhar é só naquele sítio onde eu estive. Não, eu digo, a minha própria casa tinha um mega contentor. Um mega contentor sim, azul, amarelo e verde. Ou seja, nós tínhamos, sabes, aqueles lixos que se põem à porta de casa, todas as casas têm isso. Ok. E por isso tu, fico mais descansada, porque eu estava a pensar, como é que isto está aqui, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu está aqui tudo e nada. Sim, não, eu nunca sei, ou seja, eu nunca tive essa coisa de ir caminhar e pôr as coisas, sim. Ou seja, nós punhamos o caixote lá fora, sim. e é isso, abriste uma coisa de plástico, vai logo para o lixo do plástico. Okay. Era muito automático, óbvio, não é? Sim. Olha, isso é engraçado. Em minha casa sempre se fez a separação de resíduos. Na verdade não se chama reciclagem, é separação de resíduos, porque a reciclagem é o que acontece nos centros de reciclagem. Nós separamos os resíduos para depois serem reciclados. Okay. Mas toda a gente tem reciclagem, está tudo bem, não sou aqui o Grinch da reciclagem. Mas a minha casa também sempre aconteceu. A minha mãe é professora e, portanto, tem se calhar alguma sensibilidade, professora de ensino básico, para este tipo de assuntos que os miúdos estão a aprender naquela fase. Mas a maior parte das casas, quer dizer, as pessoas não querem muito saber, até muitas vezes ouvimos eles juntam tudo, porque é que eu vou estar a separar as coisas para depois. Portanto, a verdade é, eu não acho que nós possamos olhar para a reciclagem como a solução para os problemas de sustentabilidade. A gestão de resíduos é importante, obviamente, e a reciclagem é importante, obviamente, e devia ser um hábito automático de toda a gente. Fim. Mas antes da separação de resíduos, nós devemos tentar evitar ao máximo ter resíduos para separar. O que nós devemos mesmo tentar fazer é fazer menos resíduos. E a verdade é que não é assim tão difícil, naquilo que verdadeiramente importa, nós conseguirmos fazer esta gestão. Também é importante perceber que a gestão dos resíduos ainda assim não é nem o principal problema que nós temos, é um problema muito grande, atenção, é um problema grande que tem de ser resolvido, não quer ninguém aqui a ficar incomodado com o que eu estou a dizer, é um problema muito grande. Mas se fores pensar a nível individual daquilo que tu podes fazer, o desperdício alimentar é muito maior, por exemplo. O desperdício alimentar a nível de impacto no planeta é absurdamente maior. É a ação em competição com a adoção de dietas vegetais, é a ação individual com mais impacto. Nós neste momento desperdiçamos 1/3 da comida que produzimos globalmente. Em Portugal estamos a falar de mais de 180 quilos de comida deitados fora por pessoa por ano. É muito. E este tipo de resíduos, por exemplo, lá está, vai bater naquilo que tu há bocadinho disseste. Se eu não desperdiçar comida, eu vou poupar o planeta e vou poupar o ambiente. E vou poupar dinheiro. Sim, desculpa, o planeta e a carteira, desculpa. É porque quanto é que custarão 180 quilos de comida, não é? Certo. É muito significativo. Agora estava aqui a ver se era 180, porque eu tirei os dados agora. Mas há eu pouco também me tempo lembro desse número. certeza. Esse número diz-me alguma coisa. É 183 quilos por pessoa em 2023, exatamente. E o que é que achas que justifica, fazendo aqui uma pausa nos mitos, ou seja, esta questão do desperdício alimentar, com tantos sítios onde há, não é, a dificuldade e pouca acessibilidade à alimentação, à comida, o que é que justifica esta quantidade excessiva de desperdício? É a falta de planeamento? É o facto de não termos tempo? É o marketing excessivo, não é? Que também acontece muito destes alimentos ultraprocessados? Então, há vários problemas aqui associados. No norte global, ou seja, onde Portugal se insere, nós temos desperdício e não perdas, ou seja, não é tanto na agricultura, é mais nas nossas casas. Grande parte do desperdício alimentar em Portugal, a esmagadora maioria, é feita nas casas. Nós temos aquela ideia de que se desperdiça muito no campo, e é verdade, desperdiça-se muito no campo. E restaurantes e hotéis. Sim, temos essa ideia, mas as famílias continuam a ser o ponto principal. E eu posso até dizer-te, o dado certo é 67% do desperdício alimentar é gerado nas nossas casas.
batatas, que é uma fatia muito, muito grande. Portanto, sim, nós temos vidas muito aceleradas e às vezes nem sequer damos conta das coisas que temos até elas já se estragarem no frigorífico e ficam ao fundo. Tem a ver também com a quantidade de vezes que vais às compras. Pessoas que vão às compras uma vez por mês, o frigorífico fica logo muito cheio, não é? Tu não vês as coisas todas que tens e se tu não fizeres aquele planeamento de pôr à frente as coisas que se estragam logo e consumir primeiro, se calhar acabas por desperdiçar comida. Também tem a ver com, muitas vezes, também o preço dos alimentos. Por exemplo, o pão é um dos alimentos mais desperdiçados e o pão também é um dos alimentos mais baratos. Curiosamente, também é um dos mais fáceis de não desperdiçar. Entre a sorda, o pão ralado... Congelar o pão. Congelar, há mil e uma soluções. Mas de facto não é óbvio. Nós temos vidas muito aceleradas, às vezes até... Quem nunca começou um ano novo a pensar agora vou comer muito melhor, por isso comprou imensos verdes, imensos legumes, né? E de repente deixou estragar tudo no frigorífico porque afinal teve de ir trabalhar mais cedo e depois que a seguir teve de ir buscar os miúdos à escola e depois não teve tempo e acabou por encomendar a comida. Quer dizer, as nossas vidas são malucas, não é? Portanto, tem a ver com isso. E depois há uma distância muito grande entre a produção e o consumo. Nós não temos bem noção quanto tempo é que uma batata demora a crescer. Tens? Não faço ideia, mas sei que tens uma horta e que já tiraste várias batatas. Sim, por exemplo, eu olho para a tua horta e penso, isto de facto, o dinheiro que ela está a poupar, de repente consomes quase tudo aquilo que produzes na tua casa num centro de uma cidade, não é? Sim, imagina, também tenho sorte porque tenho um jardim, não com terra, mas com camas de terra que fiz. E porque prescindi de outras coisas para ter uma horta, como é óbvio, no jardim, não é assim tão grande. Mas consigo produzir batatas, consigo produzir alfaces. E quanto tempo é que demoras? Então, as batatas eu plantei-as em maio e tirei-as este mês. Tirei no mês passado, tirei em novembro. Quase meio ano. Sim, é meio ano para conseguir batatas. Portanto, desperdiçar meio ano às tantas, eu comecei até... E a água, e a terra, claro. E o transporte. Claro, ou seja, desperdiças tudo. Desperdiças o trabalho das pessoas que estiveram a cultivar, desperdiças o transporte e os combustíveis usados para esse transporte. Meu Deus, eu nunca mais deixo uma batata, não. E a batata ainda por cima podes voltar a plantar que elas dão mais. Mas há aqui esta falta de ligação à natureza, não é? E às vezes tu és mais, se calhar, ou as pessoas são mais esquisitas a comer, ou eu era mais esquisita a comer quando não tinha as coisas na minha horta e pensava... E é tão distante, ou seja, para ti é só uma batata que tu compraste em 2 segundos, não é? Exatamente. Eu acho que também é isso, como há esta distância de não conheces o produtor, não sabes o trabalho, não é? De repente não estás a ver, tipo, o senhor José que esteve ali a plantar a batata e muito querido, e, portanto é tudo tão distante. E isto também há um livro que eu li há pouco tempo que é Pessoas Ultraprocessadas e fala um bocadinho sobre isto de está tudo de facto tudo é ultraprocessado, não é? Ou seja, nós queremos tudo rápido e agora, mas de repente compramos com tanta facilidade que também vai tudo para o lixo muito rapidamente, não é? É tudo muito fácil, sim. E eu acho que nós às vezes não temos esta noção, porque obviamente as condições de vida não são iguais para toda a gente e ainda há muita coisa a falhar e temos de estar atentos a isso, mas é dramaticamente diferente as condições que temos hoje em dia das que a minha avó tinha. A minha avó que tinha a 4ª classe e teve de ir trabalhar para uma fábrica de costura quando era criança ou adolescente. Mas por outro lado eu também sinto um bocadinho esta revolta e acho que também, lá está, é mais uma coisa na qual é muito parecida a sustentabilidade e a saúde, que é, hoje em dia é um luxo, por exemplo, receberes um cabaz de uma quinta do Arneiro, claro. Não é? E eu, de facto, depois do episódio com a Francisca Feiteira comecei a encomendar e todas as semanas recebo. Quer dizer, a quantidade, eu sinto que nós temos muito menos desperdício, primeiro porque nos esforçamos por usar aquilo tudo. Mas quer dizer, um cabaz custa 40 euros por semana, claro. E depois... Quer dizer, custa dar aquele valor, se bem que eu acho que depois se calhar não fica assim tão diferente, mas de repente se tens um quilo de laranjas que é muito mais barato porque foi feito de uma forma muito mais duvidosa, não é? E ser sustentável muitas vezes ainda é um luxo, tu poderes ir de bicicleta para o trabalho, tu poderes claro. Ter um carro elétrico, que também nem sei bem se já nos vai explicar se é mais sustentável ou não, mas há aqui uma data de medidas que são um privilégio, são um luxo, não é? E isto é muito engraçado, porque isto tornou-se uma coisa de elite há relativamente pouco tempo. Mais uma vez, a pessoa mais sustentável que eu conheço é a minha avó. Minha avó, acho que não compra uma peça de roupa sequer por ano. Antes dos sacos. A minha avó costurava as suas peças de roupa. Minha avó também, claro. Antes dos sacos do supermercado serem pagos, ela limpava-os e punha no estendal. E eu dizia, avó, mas para quê? Isso não se paga. E a minha avó dizia, certo, mas isto custou alguma coisa a alguém. Portanto, ela punha no estendal a secar. A minha avó que remendou sempre tudo o que tinha. A minha avó que fazia sempre sopa de feijão com couve e o feijão era demolhado lá em casa, porque sai mais barato comprar o feijão seco e demolhar em casa, e ocupa menos espaço e a casa dela era pequena, porque o feijão seco ocupa 3 vezes menos espaço do que o feijão cozido. Portanto,
todas estas coisas. É que a abundância achamos... transforma-nos, não é? Realmente a minha avó, quer dizer, é impensável deixar o que quer que fosse no prato. A minha avó ficava mesmo transtornada de não podemos, não se vai desperdiçar comida. Porque lá está, porque também veio de uma altura em que era tudo muito mais escasso, não é? Nós hoje em dia vivemos na abundância, portanto, tu gastas hoje, o quê? A camisola não gostaste, já não dá para devolver, não faz mal, vou dar a alguém ou vai para aqueles contentores. Exato. De repente é tudo tão mais fácil porque há tanta abundância, não é? E o pior é que lá está, é que até se podia achar que esta abundância é só para os privilegiados, mas com as Temus e as Sheins da vida, normalizamos o tens... consumismo, democratizamos a um ponto em que estamos a viciar a população num consumismo desenfreado que não lhes traz felicidade, traz-lhes mais desejos de consumo. E isto é um problema muito, muito, muito grave. Como é que, o que é que achas que tem de mudar? Ou seja, há aqui políticas de saúde que também poderiam fazer diferença e porque tu tens ido várias vezes com a Comissão Europeia a Bruxelas e tens falado muito sobre isto, mas o que é que a União Europeia também está a fazer para nos proteger e o que é que, quer dizer, há aqui alguma mensagem de esperança ou é só mandar a toalha ao chão? Eu acho que há mensagem de esperança. Obviamente é muito difícil colocar mais de 700 deputados de partidos diferentes de acordo em relação à maior parte dos assuntos, não é? Para conseguir implementar a legislação que depois vem que antes vem da Comissão Europeia. Há muita coisa que está a ser feita na defesa dos consumidores, mas há também muito compromisso que vem de falta de coragem política. E vou-te dar se calhar um exemplo, que foi um dos exemplos que eu ouvi agora da última vez que estive em Bruxelas. Estávamos a falar sobre os produtos importados que não cumprem a regulamentação da União Europeia, nomeadamente roupa de bebê que vem com metais pesados que são proibidíssimos na União Europeia. Portanto, os nossos produtores cá não podem usar esses produtos, ou brinquedos que vêm com tintas com níveis de toxicidade que não são permitidos cá. Às vezes até medicamentos conseguimos importar e produtos cosméticos do outro lado do mundo que não têm qualquer match com a regulamentação que nós temos cá, e eles entram na ordem dos milhões por dia. Vários milhões de encomendas por dia a entrarem na União Europeia. Sem falar isso do percurso todo, do transporte, do cartão em que vem embalado, do plástico em que vem embalado. Já nem falamos das distâncias que percorrem, das condições dos trabalhadores que as produziram a um preço ridículo. Vamos só mesmo simplificar e chegar ao final, que é, há produtos não regulamentares que são incluídos nesses produtos e nós continuamos a consumir. E a quem é que esses produtos realmente chegam? Às populações com menos poder de compra, porque são mais baratos. Exatamente, é que o problema é que são as populações mais vulneráveis que acabam por ser expostas, quer dizer, é quem tem menos dinheiro que se calhar vai comprar numa loja mais duvidosa e que não cumpre com estas regras. E que depois não vai conseguir pagar os serviços de saúde para compensar aquilo a que teve exposto. Porque tudo isto tem impacto e se calhar até é bom falar sobre um conceito que são os desreguladores endócrinos, que é a forma como estas substâncias, porque muitas destas substâncias no nosso corpo conseguem ligar-se a receptores hormonais e quase mimetizar o efeito de hormonas que nós já teríamos. Isto pode ter impacto na fertilidade, no risco de cancro e em muitas outras doenças. E lá está, o cancro tem sido uma doença cada vez mais crescente. Eu acho que se estima que em 2030 ou 60, 2 em cada 3 pessoas tenham um diagnóstico. Quer dizer, é assustador. Mas de facto, de repente nós somos expostos a estas substâncias todas e portanto quando nós estamos a comprar o nosso brinquedo de 3 euros, que já agora deixa mandar vir porque é só 3 euros, podemos estar a pôr em risco a saúde dos nossos filhos, a nossa, dos nossos animais e portanto é preciso perceber isto também, não é? Porque depois temos imenso medo das vacinas e temos imenso medo daquilo que cá tem milhares e milhares de pessoas a olhar e a regulamentar e a garantir que é seguro, não é? Há aqui um bocado... Eu gosto de acreditar que em Portugal não temos medo de vacinas, tirando algumas pessoas. Não, mas diga, não, mas o medo existe, o medo é normal. Acho que não há muitas pessoas que não se vacinem. Sim, claro. Mas há muitas pessoas que têm dúvidas, é normal. E é saudável ter dúvidas. Exatamente. Sim. Quando tu vês nas redes sociais essas coisas, ficas sempre tipo, ai meu Deus, será que... Sim, claro. Só que é isso, há aqui um contrassenso que é, de repente tu tens tanto medo de coisas que já estão, às vezes é medicamento, não é? De certeza conheces pessoas que são super baseadas em ciência, mas que às vezes pensam, não quero, não vou tomar Ibuprofeno. Exatamente, eu prefiro não tomar medicamentos. Portanto, há sempre isto, não é? Mas de repente, a coisa que tu encomendas desta loja aleatória, que nem sabes, aí é tipo, isto não tem mal nenhum. E eu acho que é engraçado perceber, é que nós estamos mesmo todos ligados. E às vezes nós pensamos, ok, sim, também vai-me afetar a mim e portanto eu é que sei da minha vida. E não é bem assim, porque, por exemplo, uma das coisas que nós vemos é a contaminação por microplásticos. E obviamente os produtos que estão regulamentados na União Europeia têm níveis de toxicidade bastante regulamentados, as nossas empresas cumprem porque têm de cumprir, os importadores que têm cá armazéns têm de cumprir, senão são eles que pagam, não são os consumidores, que esta é uma que as pessoas não sabem, que se as pessoas mandarem vir produtos com substâncias ilegais,
elas é que se tornam responsáveis perante a União Europeia. Íamos ter muita gente a ser... Sim, aliás, já houve pessoas que tiveram de pagar várias centenas de euros, por exemplo, por importarem produtos da Disney, mas não licenciados. Ok. E, portanto, compraram nessas lojas, sim. Essas lojas não tinham essas licenças e as pessoas é que tiveram de pagar do seu bolso. Quando, obviamente, provavelmente são pessoas que não tinham capacidade para ir a uma loja da Disney e pagar o oficial, não é? Sim, Pronto. é isso. Mas isto para te dar um exemplo, vamos imaginar que tu mandas vir um brinquedo para os teus filhos, pronto. Mandas vir um brinquedo de uma dessas lojas e com níveis de toxicidade nas tintas muito elevados. E vai, que chega um dia que os teus filhos já não brincam mais com aquilo, tu até doas a uma instituição porque não queres que se estrague ali a vida deles, até pensas nesse ciclo de vida. Mas chega a um ponto em que aquele brinquedo acaba por ir parar ao lixo e por acaso, a meio do lixo, vendeu-se o lixo para, sei lá, o Sudeste Asiático, e quando vendeu o lixo para o Sudeste Asiático, às tantas foi para um aterro perto do mar, foi parar ao mar. Este caminhãozinho de plástico não regulamentado foi parar ao mar, até pode ter ido logo na origem, mas vamos assumir que veio para a Europa primeiro. Foi parar ao mar e foi-se degradar em pequenos mini pedacinhos deste caminhãozinho. Transformou-se em microplásticos. Houve um peixinho que comeu estes microplásticos. O peixinho fez a sua migração e veio parar ao Atlântico outra vez. E tu comeste este peixinho. Portanto, isto acontece todos os dias. Pode até não ser da aquacultura e de mar e de não sei o quê, não é? Um peixinho qualquer saudável, daqueles que até tem uma população muito grande e, portanto, é um bocadinho mais sustentável o seu consumo. Portanto, a questão é, mesmo se pensarmos do ponto de vista de, ok, é a minha vida, eu é que escolho se quero estar mais disponível para os disruptores endócrinos ou para mil e uma outras coisas, não é só a tua vida. Sim, é isso. E há muito esta noção que eu acho que às vezes é difícil de abordar, que é como o cancro é muito provocado pelo ambiente, ou seja, muito, nós antes achávamos que era genética, não é? O meu pai teve, eu também vou ter. Hoje em dia percebe-se que a grande maioria dos cancros é ambiental, e claro que e ser ambiental não quer dizer que tu escolhes e que só tens cancro porque queres, porque de facto de repente há estas coisas todas que são ambiente, não é? Estes reguladores endócrinos, as águas poluídas, o ar poluído, que tu não controlas, não é? Tu não podes escolher, agora não vou andar na rua, agora não vou beber água, não vou fazer o que quer que seja, e que estão a ter impacto e aumentar os níveis de cancro. Eu acho que ou seja, é a mesma forma como isto está tudo ligado, não é? E a certa altura, e depois é esta questão que tu falaste, tu estás a consumir mais e raramente estás mais feliz, ou seja, há aquela, sabes, tipo, acabaste de fazer uma grande encomenda de Black Friday e estás tipo, ih, que fixe, mas depois aquilo chega, a maior parte tu devolves e já acabou, não é? E se estás à procura dessa sensação, mais vale fazer desporto. Porque dá-te esse thrill também. Exatamente, e não custa nada e não... Sim. Olha, outro mito assim muito frequente é o plástico é sempre mau, é melhor tudo em vidro, não é? Okay. O plástico é sempre mau, explica-me. Não, eu acho que o plástico, coitado, o plástico tem muitas vantagens, por isso é que nós começámos a usá-lo, nomeadamente por ser muito durável. Sim, é importante, claro, perceber de onde é que ele vem. O plástico, em sua maioria, não estou a falar de bioplásticos de origem vegetal, a maior parte do plástico vem de combustíveis fósseis, o que em si próprio pode ser um problema. Mas imagina que vais precisar de um produto que te dure uma vida inteira. O plástico pode ser uma boa alternativa para, sei lá, para fazer uma cadeira para te sentares e ser fácil de limpar, ou fazer um chão de hospital que seja fácil de limpar. Há coisas para as quais ele é muito bem usado. É mais impermeável, não é? Menos... Sim, em termos de impermeabilidade, claro, também. Tem a vantagem também de ser muito fácil de reciclar. Tem muitas vantagens, mas também tem muitas desvantagens, não é? Nenhum produto é perfeito. O problema, mais do que o plástico, é o descartável. Os descartáveis são um problema. Tu produzires uma coisa e consumires recursos do planeta para produzir uma coisa que vais usar uma vez, em si, não faz sentido. Tipo o Uber Eats, aquelas coisinhas que encomendas uma vez, não é? Claro, ou seja... Ou os copos do café. Copos de café. Montes de empresas têm os copos de café descartáveis. E eu lembro-me quando se trabalhava numa empresa, há uns anos, e lembro-me de dizer, quer dizer, isto é... Porquê é que nós temos estes copos? Temos na nossa cave, dos armazéns, temos milhares de chávenas de café que já não podemos usar, que têm o logotipo antigo. É só uma questão de ir lá abaixo pescá-las e cada pessoa até pode ter 3 copos de café destes, que senão é preciso lavar todos os dias um copo. Mas é possível, não é? E a verdade é que poupa também dinheiro. Não é preciso termos descartáveis. Se cada pessoa andar com o seu copo, ou se as empresas tiverem copos disponíveis para as pessoas e as pessoas depois chegam, ao final do dia vão e passam por água, depois também há esta ideia de, mas assim gasta a água. Sim, mas a quantidade de água e de recursos necessária para fazer um copo descartável é muitíssimo mais elevada, sobretudo se for de papel. A quantidade de água que é necessária para produzir papel é absurda. E até porque depois há muito aqueles copos meio de cartão que tu pensas, isto pode-se reciclar, mas aquilo tem aquela película impermeável lá dentro que faz com que não se possa reciclar, sim, não é? Sim, olha, na verdade esse é um tema mesmo, porque esses copos vai depender. Se for de café,
e tem uma película, se for de água, tem 2 películas. Então é muito mais caótico o tema, porque pode ir para um ecoponto no caso de ser de café, pode ir para outro ecoponto no caso de ser de água, e depende se o de café está muito sujo ou não está muito sujo. O ideal é não usar os descartáveis, e assim nem sequer tem de pensar onde é que tem de os colocar. Então, olha, vamos à parte prática. Eu conseguia falar contigo 3 horas, não é? Mas vamos assim a dicas práticas. Agora já falámos muito nos problemas e existem muito. Aliás, um que eu estou aqui a tentar digerir é um bocadinho esta parte de, não é? Quem mais precisa, às vezes eu penso, hoje em dia eu tento, e muito graças a ti e às coisas que eu vejo na tua página, tento fazer um consumo muito mais consciente da roupa que compro e penso às vezes, ok, vou gastar mais dinheiro, mas numa peça que eu sei que é boa e que me dura. Porque depois o que acontece é, quando tu compras muito barato, 90% das vezes aquilo dura pouco, a roupa estraga-se rápido, fica má, e a verdade é, lembras-te daquela camisa que tens da tua mãe que há 30 anos que é usada, ou há 40 anos que é usada e que está ótima, tipo, não é? E também às vezes está ótima porque era da tua mãe, e nós somos animais sociais. Pois. Nós precisamos do convívio com outras pessoas, nós precisamos de uma ligação às coisas para sentirmos que são nossas e para sentirmos que devemos cuidar delas. Eu acho que esse é um ponto, essa da camisa da mãe é um ponto ótimo. Eu acho muito mais, eu sou super apologista de roupa em segunda mão, mesmo super. Mas mais do que roupa em segunda mão que compramos em plataformas, é o juntar amigas e trocar roupa. Porque aqui eu tenho camisas de amigas minhas e coisas de amigas minhas que quando eu uso eu lembro-me delas, e isso sim traz-me felicidade. E eu acho que é uma mudança de paradigma, e se calhar quem não esteja muito dentro do assunto vai achar que esta está louca. Claro que também traz felicidade e sei lá, ir à Zara comprar roupa. E acredito que sim, eu também já passei por essa fase. Eu era super consumista, super consumista. Mas cheguei a um ponto em que isso já não me estava a acrescentar nada, sabes? Estava a contribuir para eu me sentir cada vez menos Não, suficiente. e há um prazer quando tu vais a uma humana, ou quando tu na Vinted encontras uma coisa em segunda mão e de repente dizes, olha isto que eu encontrei que não encontras em lado nenhum. Certo. Porque depois o problema das Zaras e disso é, tu tens o top mais giro, mas toda a gente tem igual, não é? Tu vais encontrar sempre, vais a um casamento com um vestido de uma dessas lojas e toda a gente tem igual, não é? Mas quando encontras ou vais àquelas lojas mais diferentes, de repente são coisas lá está, e que têm essa questão da durabilidade. Não sei se é porque também antigamente se fazia tudo com melhores materiais, olha, não sei que fenómeno é, mas faz diferença. O descarte da roupa está a aumentar muito mais rápido hoje em dia. Nós hoje desperdiçamos muito mais roupa, porque a roupa não tem a mesma qualidade. Sim, mas é aquilo que tu dizes, as pessoas mais pobres são aquelas que vão mais às lojas que produzem menos qualidade, não é? Como é que isto se contraria? O que é que nós podemos fazer? É engraçado porque as pessoas mais pobres há uns anos não eram as que iam estas lojas não existiam, certo? Então acho que faz alguma parte nós termos de garantir que não entram produtos feitos com mão de obra escrava, com produtos que não são permitidos. Ou seja, nem haver essa disponibilidade, não é? E com isto não digo que as pessoas não têm direito a comprar roupa e roupa bonita, mas uma loja em segunda mão dá roupa ao mesmo preço, atenção. Mas é engraçado que a minha avó é uma modista e a minha avó sabia fazer a própria roupa. Isso é muito mais barato, tu sabes fazer a tua própria roupa. Sim, mas hoje em dia, quer dizer, com horários de... Eu sei, mas eu acho que é... Tu pensas que isso é impraticável, não é? Eu bem tirei um curso de costura, mas sim, mas depois... Mas se tu pensares nisso, é uma pescadinha de rabo na boca. Tu estás a trabalhar mais horas para conseguires comprar mais coisas, mas se trabalhasses menos horas, tinhas tempo para fazer as coisas que, em vez disso, vais comprar. Se trabalhares mais 2 horas por dia, tu ganhas mais dinheiro e se calhar podes comprar mais um casaco. Sim, mas acho que no dia, ou seja, como o ambiente está neste momento, o ambiente social e isso não vai mudar agora. Neste momento, é muito difícil entrar por aí. Tem de ser com legislação. Eu acredito que as pessoas tentarem informadas, mas as coisas só mudam depois com legislação. É um bocado, em saúde nós temos as determinantes sociais de saúde, que tem sido assim um tema que eu estou apaixonada ultimamente, porque de facto é muito mais sobre o ambiente e as políticas de saúde, e na sustentabilidade também é um bocadinho isto, não é? Tipo as determinantes sociais de sustentabilidade, porque na verdade é isso, se tu tens muito poucos recursos, tu vais querer gastar pouco numa coisa, ainda que ela seja muito possível e muito, não é? Vai fazer diferença. E não só, e vais precisar de sentir que tens a opção da abundância. Imagina, se tu tiveres muito pouco dinheiro, tu vais pensar, eu preciso fazer render este dinheiro, e fazer render, se calhar para quem tem um bocadinho menos literacia financeira, muitas vezes vou comprar mais, mas mais barato cada um. E não uma que me dure mais tempo. E não uma que me dure mais tempo. Sim, é compreensível. Portanto, é preciso mudar a literacia financeira, é preciso mudar a educação, é preciso mudar o paradigma comercial. E perceber, eu acho que, acima de tudo, falaste aqui uma coisa muito importante, que eu acho que, a mim pelo menos, é o que me motiva, que às vezes eu não estou a pensar assim tanto nas emissões de dióxido de carbono, eu estou só a pensar, bem, adoro ir de bicicleta para o trabalho, e sabe-me bem, e de repente descobri um fundo ambiental que me pagou metade da bicicleta, e estou a ir de bicicleta
com o meu filho, portanto já estou a fazer check no brincar com o filho, andar de bicicleta, fazer desporto, estar na natureza. De repente é uma data de cheques. Claro que perdi 1 hora em vez de perder, mas se bem que agora no trânsito também perdes. Ou seja, eu vou muito mais rápido de bicicleta para a escola da minha filha do que de carro, mas muito mais rápido. De carro, à hora que eu saio, mas eu moro numa zona que tem minutos. poucas ciclovias. É assim, a nossa tem ciclovia, mas também fazemos muito sem ser de ciclovia. E são 8 minutos versus quase meia hora. Ou seja, porque Lisboa e as cidades portuguesas, pelo menos assim as mais centrais, não são muito amigas do ambiente, não é? Não estão muito preparadas, ou são? Eu sinto que é muito difícil chegar ao meu trabalho de bicicleta. Não, acho que falta muita conectividade e falta uma aposta significativa na mobilidade suave, que são estas formas de mobilidade. Mas também ainda falta mais do que isso, porque, por exemplo, nós tivemos um desinvestimento na ferrovia quase crónico, quase patológico. Sim, queres ir de comboio para algum lado? Há imensos sítios não há capitais de distrito que não têm comboio. Ou demoras 5 horas de autocarro a chegar a alguma zona, não é? Sim, neste momento já existe um plano europeu de ferrovia, portanto, à partida já está previsto que nós façamos até 2040, dizem eles, mas vamos ver. Façamos, por exemplo, Lisboa-Madrid em 3 horas, mas tu continuas a não conseguir fazer Lisboa-Viseu em 3 horas. Sim. Porque não há comboio. Portanto, eu acho que falta aqui pensar de uma forma um bocadinho mais sistémica na nossa mobilidade para o nosso país e depois a seguir ir desconstruindo também para as unidades. E saber que pensar nisso é isso, não estás só a pensar no ambiente e na poluição, estás a pensar na saúde dos portugueses, estás a pensar na produtividade, na economia. E no acesso das pessoas que têm menos às mesmas viagens que as outras pessoas. Olha, então vá, últimas, assim as dicas mais importantes, aquilo que tu dirias que gostavas que quem ouve começasse a mudar, assim coisas sustentáveis do ponto de vista de sabes se conseguires fazer, não é? Okay. É como se quase fosse uma recomendação de saúde, não é? Tipo, agora vai fazer tudo certo, mas não, aquilo que tu achas que poderia fazer diferença? 2 coisas só. Uma é reduzir o desperdício alimentar. E eu acho que há um exercício super prático que é muito fácil de fazer e que eu fiz em casa e que foi o que me ajudou a mim a mudar. Que foi, cada vez que havia comida que eu ia estar fora, sejam cascas que não aproveitei e que devia ter aproveitado, tipo, sei lá, a batata pode-se comer com casca, ou a courgette, o que seja, ou a cenoura, ou comida que deixava estragar no frigorífico, sobras, coisas que eu fosse deitar fora de comida, eu pesava. E eu fiz isto todos os dias durante uma semana e pesei e percebi quanto é que eu desperdiçava efetivamente uma semana, porque eu achava, não, eu não desperdiço comida nenhuma em casa, eu sou filha educada pela minha mãe e pela minha avó, o que seria eu desperdiçar comida em casa? Elas tinham um ataque cardíaco, mas efetivamente desperdiçava muito em linha com aquilo que são os números dos portugueses. E a partir daí comecei a perceber, ok, o que é que eu estou a desperdiçar mais, como é que eu posso fazer compras melhores, como é que posso ser mais inteligente aqui na minha gestão para não me desperdiçar dinheiro também. Depois eu fui fazer as contas a quanto é que eu estava a gastar em dinheiro. Pois, é que é isso. É muito dinheiro, é mesmo muito dinheiro. Estamos a falar de deitar fora cerca de 200 euros por ano em comida. Então, mas 180 quilos de comida por ano é muito dinheiro mesmo. É muito dinheiro mesmo. E isso é por pessoa e não por família. Okay? São valores por pessoa. E aí não estás a incluir o transporte que tu gastaste a comprar isso, ou o valor da encomenda? Só o valor da comida, direto. Pronto, esse é o primeiro. E o segundo, e se calhar mais importante, sobretudo porque estamos num podcast de saúde, é fazer uma alimentação com mais vegetais. E há um estudo super interessante que por acaso tem gráficos muito fáceis de ver, e portanto acho que é super apelativo para toda a gente já ouvir, que é da Eat Lancet, que foram à procura da dieta que fosse mais sustentável e mais saudável. Curiosamente, é a dieta mediterrânica que não é aquela que nós fazemos hoje em dia, não é? Mas que tem números muito interessantes e tem mapas mesmo interessantes. Basicamente, o bottom line da questão é: precisamos de comer muito mais vegetais do que comemos hoje em dia. Oleaginosas, precisamos portanto, os frutos secos, as leguminosas, em barda, nós quase não comemos leguminosas e precisamos mesmo. E são mais baratas, o grão, o feijão, não precisamos muito de carne e peixe em todas as refeições. De todo. E é tão mais barato, tão mais barato. Eu quando digo aos meus amigos quanto é que eu gasto por mês em supermercado, eles não entendem, e a verdade é que eu como bem, eu simplesmente como coisas muito diversas, às vezes até como produtos mais caros, sejam biológicos ou de produtores que eu conheça, mas como reduzo tão brutalmente a carne e o peixe, acaba por ser mais barato. Catarina, muito obrigada. Tens de voltar para falarmos mais, para tirar mais dúvidas. Foi um ótimo episódio, muito obrigada. Já sabe que pode ouvir-nos nas plataformas habituais. Este episódio foi gravado por Salomé Rita e tem a sonoplastia de João Ribeiro. A fotografia é de Nuno Fox, capa de Joana Fatela e música original de Gil Geirinhas. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. Eu sou a Margarida Santos e este é o podcast de Consulta Aberta. Voltamos na próxima semana, mas até lá siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais da SIC Notícias. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcast@empresa.pt.
Este episódio é patrocinado por Alpro. Sabias que o teu corpo precisa da quantidade certa de nutrientes para se manter saudável? O déficit de nutrientes pode ter um impacto na nossa saúde e afetar desde a nossa energia à nossa imunidade. A boa notícia? A alimentação vegetal fortificada com nutrientes pode ser uma ajuda. Por isso, Alpro adiciona agora 5 nutrientes essenciais como cálcio, vitamina D, vitamina B12, proteína e iodo às suas bebidas ou alternativas vegetais ao iogurte. Uma escolha saudável e deliciosa para cuidar de ti todos os dias.